Seja com todos nesta tarde, em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos aqui iniciando mais uma live e eu tenho a certeza, tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, que a gente teve algumas dificuldades para poder iniciar, mas estamos no ar. Bem, damos início hoje à nossa lição de número 11, né? Crendo nas ordenanças de Cristo à igreja. Hoje nós teremos um assunto sobre as ordenanças de Cristo à igreja, as incumbências, as responsabilidades que a igreja, as principais responsabilidades que dão esta ilusão à igreja sobre a sua devida responsabilidade. É de responsabilidade da igreja dizer que as pessoas deverão enriquecer por ser fiel à igreja? Ou Cristo nos proporcionou uma vida mansa, quieta e sossegada? Uma vida simples. O próprio Senhor Jesus disse: sede simples como as pombas, assim como eu sou. As pombas, elas trazem um ar de leveza, simplicidade. É um animal que come grãos, vive de sementes, né? E ele não é um animal como a ave de rapina que caça para sobreviver. A pomba, ela não causa ameaça a ninguém. Bem, vamos lá. Como sem perda de tempo, o horário já extrapolou. Vamos aqui, pessoal. Crendo nas ordenanças de Cristo à igreja. O nosso texto bíblico base de hoje se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 19. Aí você vai para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20. Desculpa. Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança do Senhor. Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20. E tomando o pão, havendo-o dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Vamos orar para iniciarmos com uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, glorifica teu nome, Senhor. Que esta aula possa chegar às pessoas, aos corações daquele que dela necessita. Meu Pai, todos nós somos carentes de tua misericórdia. Nos abençoa, toma o primeiro e último lugar, o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, a gente tivemos esta semana, né? Hoje, 22 de junho de 2025. Ontem é de comum a gente estar sempre nas aulas que eu estou aqui ministrando. Se tem algum fato que acontece, é lícito que eu venha comunicar, né, os acontecimentos que estão sobrevindo no mundo. Eu não sou aqui, não é um canal de jornalismo, mas é muito importante. Ontem, lá para as 11 horas, né, às 23 horas da noite, quem estava assistindo alguma programação de televisão, em algum canal de emissora, foi dado um plantão de notícia, né, aonde informava que os Estados Unidos, Donald Trump, ele fez um pronunciamento aonde ele bombardeou, né, com seus caças militares
as bases de usinas nucleares do Irã, né? Pela perspectiva que se falava que somente os Estados Unidos é que tinha essas bombas que penetram até 60 metros de profundidade, aonde poderia destruir os bunkers onde estava armazenado essa produção de urânio para poder fazer, enfim, a bomba nuclear do Irã, com o intuito de destruir a nação de Israel. E foi, segundo o anúncio, foi bem sucedida a operação, né? E foi assim para todo mundo saber que eles estão dentro desta possível guerra que está às portas. Então, assim, é de viável eu estar aqui comunicando, né, para você que talvez esteja pegando essa aula hoje, ontem, dia 21 de junho de 2025, houve esse pronunciamento, tá bom? As novas que a gente recebe, né, e é importante a gente estar corroborando aqui com essas informações. Não estamos apenas olhando para a Bíblia, mas estamos também olhando para o jornal. Um verdadeiro mensageiro, pregador, ele deve ter a Bíblia na mão e um jornal na outra, porque ele tem que estar diante da palavra de Deus e também informado do que acontece no mundo, tá bom? Bem, pessoal, vamos lá começar? Introdução. O tema da presente lição versa sobre duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a igreja: o batismo e a ceia do Senhor. Por mais de 20 séculos, a igreja tem observado essas duas ordens. Embora cada denominação tenha diferentes entendimentos, né, a respeito da ceia e do batismo, sobre a interpretação espiritual desses dois atos. Para esclarecermos a você o porquê desses desentendimentos, iniciaremos a nossa lição conceituando duas palavras. Importante: ordenança e sacramento. Para então compreendermos o nosso tema, informaremos a tradição que segue a Igreja Evangélica no Brasil. Em seguida, analisaremos a simbologia do batismo e da ceia do Senhor. Com esse estudo, nosso objetivo é que cresça em você o desejo profundo de declarar a todos a fé que você abraçou. Isto é de suma importância. Hoje o estudo está maravilhoso. Nós vamos falar sobre a ceia e sobre o batismo. Eu não vou poupar palavras quando a lição aqui chegar a pontos que eu tenha que tocar tipo de batismo, se é nas águas ou se é em tanques. A ceia, se a ceia tem que ser com pão fermentado ou pão sem fermento, de que maneira, né? Então, assim, a gente vai ter pontos aqui que nós vamos tocar e eu já tive várias experiências, tá bom? E a princípio eu quero dizer para você, a igreja evangélica, ela segue o rito batismal de João Batista, certo? E depois confirmado por Jesus, aonde não se batiza crianças. Nunca se viu na Bíblia Sagrada batismo de criança. A Bíblia fala de apresentação, né? É diferente, porque até então o batismo, quando ele surgiu por João Batista, era para arrependimento de pecados. Então isso fica muito evidente, né? Que não se batiza criança. Uma das questões da reforma protestante de Martinho Lutero, no ano de 1500, foi a questão justamente sobre o batismo de crianças. E vale salientar que também aqui falar o porquê desse assunto sobre batismo de criança, é que tudo acontecia por fins lucrativos. É, exatamente isso.
Como assim, professor Gustavo? Como assim fins lucrativos? Eu vou lhe explicar. Os impostos que eram cobrados, certo? O que é que acontece? Quando uma criança nasce, eles tomavam nota. E para que essa criança eles tivessem a certeza que elas permaneceriam, né, na fé católica, eram tomadas notas do nome, da data, do pai, da mãe, da cidade, de tudo. Fazia a certidão de batismo da criança. Para que, tão somente quando ele atingisse a idade madura, né, a idade de trabalho, que ele começasse a ter uma função de trabalho, ele também começasse a pagar impostos para a igreja. Somente isto. Porque quando você não tem um embasamento bíblico sobre tais práticas, a gente, quando vem a pesquisar, porque o que eu estou falando aqui para você não é o que vem da minha cabeça, o que eu acho que deva ser. O que eu estou falando aqui para você está embasado em estudos que vem a avaliação, o porquê do batismo de crianças. Então o batismo de criança tão somente era para fazer a contagem, a cotação, de que quando ela nascia, quando ela atingisse a maioridade, que estivesse trabalhando, ela também deveria pagar impostos à igreja. E assim a igreja sempre vivia de arrecadação de impostos. O que eventualmente futuro aconteceu foi a venda de indulgências, né? Onde você, das mais variadas coisas, tinha venda de terrenos no céu, você poderia pagar sua passagem para o purgatório, o pecado que você cometia, a igreja tinha um poder de perdoar os teus pecados, né? Então você vai ver aqui na lição detalhes a respeito disso, né? Que a venda de indulgências, ela tem toda uma ligação com o batismo de crianças. Você vai ver isso. Bem, pessoal, primeiro ponto, ordenança, não sacramento. Vamos entender o que é isso. O que é sacramento? Você sabe o que é sacramento? Vamos ver. Derivado do latim, sacramento. Sacramento. O termo referia-se a uma soma de dinheiro considerada sagrada aos deuses pagãos. Mais tarde, sacramento passou a designar o juramento dos novos recrutas do exército de Roma. Veja aí. Em seguida, os cristãos adotaram este termo para dar importância aos votos de obediência à consagração a Deus. A partir de então, o termo é usado pela Igreja Católica Romana com a pretensão de transmitir graça espiritual, ou melhor, graça salvífica para os seus fiéis. Assim, a tradição católica romana, o batismo e a ceia do Senhor, mas a crisma, confirmação da fé católica, o casamento, a ordenação, penitência e a extrema-unção ou unção dos enfermos são sacramentos que produzem salvação para quem os obedecem, para quem os recebem, desde a infância até a hora da morte. O que é ordenança? O termo também deriva do latim ordo, que significa uma ordem. Assim, a palavra ordenança sugere que o batismo e a ceia do Senhor foram cerimônias sagradas, instituídas pelo mandamento de Cristo. Nosso Senhor ordenou que a igreja as observassem, não como cerimônias transmissoras de poderes místicos ou salvíficos, mas porque simbolizam o que de fato aconteceu na vida daqueles que aceitam
a obra salvífica de Jesus Cristo. Bem, isto é importante. A ceia do Senhor, ela não simboliza um ato salvífico, né, ou sacramental que venha trazer uma salvação, método salvífico. Ela é uma ordenança que traz um significado de... é uma cerimônia, né, aonde as sagradas escrituras levam a um entendimento de lembrança, não de um ato salvífico. Tá bom? A igreja evangélica crê na ordenança de Jesus. Por isso, nós evangélicos cremos que o batismo e a ceia do Senhor são cerimônias que não trazem salvação. Ela, quer dizer, ela faz parte do processo de salvação. Ela não é salvação. Eu não sou batizado, eu não vou ser salvo. Se eu não ceiar, eu não serei salvo. Não é bem assim. Mas evidenciam uma nova vida com Cristo e a nossa comunhão eterna com Ele. Portanto, segundo as Escrituras, o batismo e a ceia do Senhor são ordenanças de Jesus e não sacramentos. Por quê? Porque o sacramento, ele desemboca na salvação. E Jesus Cristo não ordenou sacramentos. Ele ordenou estas práticas, como o batismo e a ceia, para poder nos trazer uma visão de nova vida. Para que serve para que serve o batismo? Reflita você. Para que serve o batismo? A Igreja Católica, ela fala que se a criança não for batizada, se considera pagã. Pagão, né, na linguagem mais exata, são pessoas que não têm religião. São pagãs. Aí tem aquela, né, a forma de lenda que diz que a criança, ela, por não ter o batismo, ela não tem salvação. Então, quer dizer, a Igreja Católica acredita no sacramento, onde o batismo garante a salvação. Por isso que eu falei no início a respeito dessa cotação de fins lucrativos. A criança era batizada no pretexto de sacramento para a salvação, mas o intuito era para que quando ele estivesse trabalhando também pagasse impostos. Quer dizer, sempre você vê homens procurando vender Jesus. Você procura hoje, né, pessoas compromissadas com Deus, que preguem a verdade, que falem a verdade. Isto é prazeroso para nós chegar em um determinado culto evangélico ou cerimônia religiosa, você ouve a palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós conhecêssemos a verdade liberta. Por que é que existe que tem pessoas que ouvem a verdade e não são libertas? Será que elas estão ouvindo a verdade? Será que a palavra de Deus está sendo pregada com o intuito realmente de ser uma palavra salvífica através da fé que salva e vivifica? Porque quando há outro interesse, quando há outro intuito, você vê uma discussão a respeito da teologia da prosperidade, pessoas que pregam por ganância. Aconteceu isso na época do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse que ele estava sendo perseguido por falsos irmãos, por falsos apóstolos.
diz que ele estava sendo colocado para poder ser morto, porque ele anunciava o evangelho entre os gentios. Então a igreja perseguia algumas. A igreja estava sendo formada pelo apóstolo Paulo, e ele, de certa forma, era perseguido por falsos irmãos. E ele chegou a ser indagado e disse: Paulo, existe umas pessoas aí, os seguidores de Cristo, e eles pregam diferente, eles pregam por ganância. Tem outro grupo ali que prega por inveja e outro que prega por briga. Eles fazem uma discussão a respeito do sábado, a respeito das luas novas, fazem uma questão a respeito da lei. É uma briga sem fim. O apóstolo Paulo disse o quê? Olha, há uns que pregam por ganância, há outros que pregam por inveja, há outros que pregam por porfias, que são disputas, mas o que importa é que Cristo seja pregado. Ele quebrou todos os paradigmas de concepções aonde pessoas pregam por ganância. Ele falou claramente: pessoas pregam por ganância, outras pregam por inveja. Mas o que é a questão final se resume? É que Cristo seja pregado. Quando o apóstolo Paulo fala que Cristo seja pregado, ele está dizendo o seguinte: hoje, quer dizer, naquele período que ele estava dizendo, hoje nós tão somente precisamos anunciar Cristo ressuscitado. Era este o propósito. Nós temos, como já falei aqui várias vezes, meios de comunicação. O evangelho tem chegado em todo o Brasil, no mundo inteiro, através da internet, de missionários que levam a palavra. Igreja nos 4 cantos da sua cidade existe, igreja de vários modelos. Mas nós, hoje, vamos voltar aqui à nossa visão da lição. Ela vai falar sobre as ordenanças. Que o principal de uma igreja é pregar Cristo. Você não precisa pagar para entrar no reino dos céus. Você não precisa ser batizado para fazer parte do reino dos céus. A igreja evangélica, ela não cobra para participar da Santa Ceia. Nós até podemos ser dizimistas e ofertantes, mas não é obrigado ser dizimista e ofertante. Mas eu sei que existem igrejas evangélicas que, para você estar nessa igreja, tem que pagar, tem que dar o dízimo e as ofertas, porque senão você não faz parte dessa igreja. Pois é, hoje a mentalidade, as escrituras, elas têm aberto mais o entendimento das pessoas, a ponto de que a visão, a mentalidade, ela tem mudado. E que o que importa é que Cristo seja pregado. É que nós andemos em novidade de vida. Apóstolo Paulo fala lá no livro de Gálatas que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor nenhum. Ao falar isto, está se referindo a respeito da lei. Mas o que tem valor? O ser uma nova criatura. O ser uma nova criatura. Vou colaborar com um versículo, um dos que eu acho muito lindo, que está escrito também em Gálatas, para a nossa meditação, que diz assim: o capítulo 2 de Gálatas, versículo 19 e 20. Pois eu pela lei estou morto, para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós também temos lá na igreja de Corinto uma expressão muito semelhante a essa, aonde o apóstolo
Paulo, ao falar com a igreja, ele diz assim: Segunda Coríntios, Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 16 e 17. Assim que daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já não conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Segundo ponto, o batismo anuncia uma vida nova. O batismo anuncia uma nova vida. O que é? A palavra batismo vem do termo grego baptizo, que significa imergir ou mergulhar. Conforme estudamos nessa lição sobre o batismo com o Espírito Santo, entretanto, aqui referimos ao batismo em águas, uma cerimônia que marca a decisão interior do crente por Jesus, em que a pessoa assume publicamente a sua fé em Cristo, diante da comunhão e da fé e da sociedade. Olha só aqui o propósito do batismo. É a identificação do crente com Cristo. O que é batismo? É a identificação do crente com Cristo. Na mesma perspectiva que Jesus Cristo foi crucificado, morto e ressuscitado, para ascender aos céus, o crente declara que também foi crucificado e morto com Cristo, e com ele ressuscitou para que uma nova vida. Portanto, outrora inimigo de Cristo, o crente finalmente se rende a ele para sempre. Aqui tem uma leitura de Colossenses, capítulo 2, versículo 12 e 13, que diz: tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgiste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Há pessoas, eu acho que você talvez esteja até aí esperando eu falar a respeito disso, né? Que tem pessoas que falam a respeito se o batismo é para ser feito, né, em águas ou nos tanques. Pessoal, deixa eu deixar uma coisa bem clara. O importante é que seja com água e não com lama, né? Ou com água salgada, que seja com água doce. Eu conheço uma história recente agora de uns missionários lá na África, que lá não tem água, açude ou grotas de água. E o que foi que eles fizeram? Eles cavaram no chão, né? Que lá a terra é batida, tipo barro, né? Eles cavaram
mais ou menos 2 metros por 1,5, né? Fizeram aquela, tipo um tanque, né? Fizeram cavado 2 metros por 1,5, uma profundidade assim de 1,5 m, certo? Colocaram um saco, né? Uma lona nesse buraco e encheram de água, que lá não tem. Aí eles conseguiram vários garrafão, né? Garrafão de 20 litros, vários garrafão de 20 litros e encheram aquele improviso para poder assim efetuar batismo dos irmãos. Então, o que é, na verdade, a necessidade do batismo, né? É esse improviso, o importante que seja com água. E além de tudo isso, é que a pessoa esteja se identificando com Cristo, que tenha se arrependido da sua velha vida e entre em novidade de vida. Ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, para que você venha se batizar, é necessário que haja uma novidade de vida. A palavra de Deus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, a verdadeira liberdade, ela vem através do conhecimento da palavra de Deus, que o libertará das aprisionamentos que acontecem em nossa vida por as práticas mundanas. Que práticas são essas? As mais comuns que nós conhecemos são a prostituição, é a ganância, né, a bebedeira, tem a mentira, né, o adultério e coisas semelhantes a estas. Essas práticas, elas devem ficar no passado. Como é que você vai se libertar de tais práticas? Somente com remorso. Porque mesmo que você cometa um acidente de trânsito, ou que você se acidente porque estava embriagado em cima de uma moto ou dirigindo um carro, não é um acidente que vai fazer você parar de usar droga ou parar de beber. O que verdadeiramente muda a pessoa é a palavra de Deus. Vou aqui citar um exemplo de que eu ouvi recentemente de um policial que cometeu algum delito, né? E ele estava preso, passou 3 anos preso. E ele disse que 2 coisas chamaram muita atenção dele na cadeia. Primeiro, ele viu chefes de milícia, ao ouvir a palavra de Deus, chorar, arrependido, pedindo perdão. E ele ficou impressionado e disse: olha o tamanho do poder da palavra de Deus, ao ponto que uma pessoa, chefe de milícia, com mais de 30, 40 homicídios cometidos, agora está ali ouvindo a palavra, chorando arrependido, pedindo perdão. Não sei se ele vai, ao sair, se ele vai seguir os caminhos do Senhor, mas que naquele momento Deus está tocando na vida dele. O poder da palavra é este. É de você sentir dentro de você aquela culpa, aquele arrependimento destas práticas pecaminosas e o desejo de viver em novidade de vida, em ser uma nova criatura. A outra coisa que ele achou tremendo, que ele viu ali na penitenciária, porque ele estava preso junto com eles, é quando, dia de visita, aonde o seu filhinho de 3, 4 anos vinha visitar esses homens, e aquele momento familiar, vendo ali seu filho e tudo, aquele amor, né, aquela saudade da criança, que quando terminava a visita, a criancinha chegava e dizia: vem papai, vem comigo. Aquilo ali dilacerava o coração. Aquilo ali era uma dor que ele disse que era algo que muito chamou a atenção dele. Então são 2 coisas que transformam a vida do homem:
A palavra de Deus e a família. É a família que está por trás de muitos homens que precisam de amor, de uma atenção, de uma base familiar. Porque se você tem uma base familiar, você tem estrutura. Você olha para o seu filho e vê a necessidade de mudança. Então, unido com a palavra de Deus, que toca, que transforma, que liberta, você ao outro lado tem os seus filhos que precisam de ti. E aí o cara passa a pensar, o cara passa a meditar, porque ele vê a importância do seu filho e tem que fazer alguma coisa para ajudar o seu filhinho. E ele não pode sair, ele tem que ficar. E a criança diz: vem papai comigo. Bora papai, vamos embora. Já deu a hora de ir embora. E ele não pode sair. Aquilo causa uma dor dentro dele, porque está ali pelas práticas que ele deve ter cometido, e ele tem que cumprir a pena. E aquilo faz ele pensar a necessidade de mudança. E esta mudança, quando você se arrepende e tem a consciência de que eu tenho que mudar, você está preparado para o batismo. Porque é a partir desta vontade de mudança, de arrependimento, de choro, de remorso, de remorso, daquele sentimento de tristeza pelas práticas antigas que você deva ter praticado, e agora você está se sentindo uma nova pessoa. Você está lendo mais a Bíblia, está escutando, louvando a Deus, cantando hinos espirituais, você quer se aproximar mais de Deus, você está com sede de Deus. Esta sede de Deus, gritou o salmista Davi: eu tenho sede de Deus. Isso mostra o quanto você está pronto para se batizar. Fale com o seu pastor, fale com o seu líder espiritual e diga: eu estou preparado para me batizar. Eu já estou com meses, eu já estou com anos que eu não estou mais naquelas práticas pecaminosas. Meus pés hoje são pés de anunciar a palavra de Deus. Hoje eu sou um missionário. Hoje eu levo a palavra de Deus para aqueles que necessitam, para aqueles meus antigos amigos que andavam comigo. Hoje eu estou anunciando Jesus. Esta pessoa é digna. E aonde você vai se batizar depende do ambiente onde você esteja. Pode ser numa piscina, contanto que tenha água. Pode ser num açude. Não pode ser no mar, né? Nem na lama. Pode ser num buraco cavado lá na África, aonde improvisaram um tanque, colocaram uma lona, encheram de água e batizaram. Pode ser dentro de um tanque, daqueles tonel azul, redondo, e irmão mergulhar ali. Irmão, o importante é que seja batizado por alguém que tenha a ordenança de batizar as pessoas. Deu para entender? Deus abençoe sua vida. Por que não batizamos criança? Ora, se cremos pelas Escrituras que o batismo é uma iniciativa do crente pela sua rendição a Cristo, seria inconsciente batizar crianças recém-nascidas, já que elas não têm o desenvolvimento cognitivo pleno para declarar sua fé em Cristo. Por isso, a maioria das igrejas evangélicas adota o costume bíblico de apresentar, o que eu falei, hein? As crianças recém-nascidas diante de Deus e da igreja local, como Jesus foi apresentado ao templo em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 22 ao 24. Jesus foi apresentado no templo, chamou lá o sacerdote, e ele levantou a criança, agradeceu a Deus e o apresentou. Assim, os pais da criança apresentada são estimulados a fecharem o compromisso de educá-las no Evangelho. Ao longo da vida, então, quando a criança atingir a maturidade, solicitará o batismo a fim de proclamar
publicamente a sua fé em Cristo. Simples assim. Amém? Glória a Deus. A ceia do Senhor anuncia a comunhão com Cristo. O que é isso? É uma reunião onde a igreja cristã vem observando desde o tempo do ministério terreno de Jesus. Pois foi o próprio Senhor que a instituiu quando da última refeição com seus apóstolos. Lá em Lucas 22, versículo 14 ao 23, fala sobre a ceia do Senhor. Onde o pão simboliza o corpo partido de Cristo por nossa causa, ele doou-se e foi moído por amor de nós. O suco de uva simboliza o sangue derramado de Jesus na cruz por amor de nós. Assim, a ceia do Senhor lembra-nos de Jesus Cristo em três perspectivas: passado, presente e futuro. Olha, deixa eu enfatizar aqui sobre a ceia. Se eu continuar aqui o estudo, eu vou ficar apenas na perspectiva da lição e explicar o significado do pão e do vinho, né? Do suco de uva. Mas vale salientar que a ceia do Senhor, aonde Jesus celebrou a ceia, vamos lá, pessoal, presta atenção. Primeiro, isso aqui é para quebrar qualquer paradigma, tá bom? Eu estudo, eu tenho conhecimento, eu sei do que eu vou falar aqui. Calma, não se preocupe. Jesus celebrava a ceia todo mês? Não. O que era a ceia, né? Ao passo que a palavra de Deus nos fala, Jesus chegou a celebrar a ceia 10 vezes com os discípulos. Pois é. Como foi isso? A ceia era celebrada justamente na época da Páscoa, que significa passagem. A Páscoa, ainda hoje, existe esta celebração lá em Israel, que aconteceu justamente no período onde Cristo foi preso, que aí tiveram que soltar um preso e tal, tinha, né, que foi Barrabás. Mas eu quero lhe explicar a Páscoa, que a Páscoa, justamente, ela é simbolizada pela saída do povo de Israel do Egito, né, que da escravidão do Egito, né? Não é isso a Páscoa? Exatamente. Então, ao passo que existe umas ordenanças na Páscoa, que foi a primeira Páscoa que foi celebrada, foi lá no Egito, aonde eles mataram o cordeiro, pegaram seu sangue, passaram nos umbrais das casas, tinham que comer com ervas amargas, pães asmos, né? Então tinha que se juntar a família. Então era um momento de ceia, quer dizer um jantar, era um momento de se alimentar, era uma janta. Então era um momento onde as pessoas se reuniam para poder fazer a leitura de Êxodo capítulo 20, da lembrança da saída do povo de Israel do Egito para a terra que o Senhor prometera. Isso é importante porque hoje, né, as pessoas têm essa incumbência, muitas delas, de cear todos os meses. Não estou dizendo aqui que isso seja errado ou que isso está certo, mas não tem na palavra de Deus dizendo que a ceia era todos os meses, ou de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses. A ceia, biblicamente,
A Páscoa é uma vez no ano. Então Jesus, obviamente, ao passo de que ele celebrava a Páscoa com seus discípulos, ele celebrou três Páscoas. Sendo que a última, né, foi a Páscoa onde Judas planejou o trair e ele estava para ser entregue, porque já estava chegando a hora de ele cumprir o seu ministério. O seu ministério terreno estaria chegando ao fim, onde ele chegou para Pedro e disse que seria entregue para ser açoitado, escarnecido, humilhado, né? E Pedro disse: mestre, isso de maneira nenhuma acontecerá contigo. E Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu não entende as coisas de Deus, as dos homens. É necessário que isso aconteça, porque se isto não tivesse acontecido, hoje eu não estaria aqui com a salvação, pregando Jesus, pregando o arrependimento, pregando o batismo, pregando a ceia. Então, a ceia, né? Vamos aqui para você compreender ao passo da lição. O propósito da ceia do Senhor. A ceia do Senhor tem como propósito a comunhão com Cristo e também com o seu corpo, a igreja. Com Cristo, porque nós relembramos a sua morte, o passado. A sua ressurreição, isto é, ele está vivo e habita em nós, presente. E brevemente voltará, futuro. Quando então beberá novamente conosco o fruto da vide? Lucas, capítulo 22. Vamos ver aqui. Quando então beberá novamente conosco o fruto da vide? Capítulo 22, versículo 18. Que diz assim: pois eu vos digo que não mais bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Ele falou que não beberia mais o fruto da vide, até que viesse o arrebatamento, o reino de Deus, que vai ser a festa das bodas, que acontecerá com a igreja. Tá bom? Para nossa compreensão. Quando nos assentarmos à mesa do Senhor, não o faremos sozinho, pois comungamos com os outros que têm em Cristo a mesma esperança nossa. Portanto, na ceia do Senhor, há um propósito de retificarmos a nossa comunhão com os nossos irmãos em Cristo, esperando uns pelos outros, pois amar a Deus está essencialmente associado ao amor ao nosso próximo, esperando uns pelos outros. Então, a igreja, ela comunga a celebração da ceia, como eu estava aqui dando esta alusão, que a ceia, ela não tem a data correta. Então, todos os meses, a igreja, ela faz a celebração da ceia. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Eu posso dizer que eu quero ser aberto com vocês aqui, tá? Você que vai assistir esse vídeo, eu estou falando sobre o batismo e sobre a ceia do Senhor, as duas ordenanças de Deus, de Jesus para a igreja. E eu estou aqui falando a respeito da ceia, o que significa a ceia, aonde ela surgiu, quantas vezes Cristo celebrou a ceia na terra. Eu não tenho aqui presunção de dizer, de menosprezar qualquer entidade religiosa. Agora, vale salientar que o homem tem feito muitas mudanças. Jesus disse que o homem tem buscado, lá em Eclesiastes,
capítulo 12, esse último versículo de Eclesiastes, diz assim: Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Pois é. O coração do homem de Deus é feito... O coração do homem para com Deus é feito de inclinação perfeita. Só que ele busca invenções. Como eu citei aqui no começo, falando a respeito do batismo de criança, que era por fins lucrativos, né? Isso é invenção de homem. Se nós analisarmos muitas igrejas cristãs evangélicas, elas têm feito a celebração da ceia também. Isso, muitas têm feito por fins lucrativos. Como assim, irmão Gustavo? Que história doida essa está tirando da tua cabeça? Em 1950, para você participar do culto de doutrina, só entrava no culto de doutrina quem era membro. Então você tinha que mostrar a sua carteirinha de membro da igreja. No culto de Santa... E era de portas fechadas. No culto de Santa Ceia, que era também de portas fechadas, você tinha que mostrar a sua carteirinha de membro e o cartão do dízimo, que tinha dizimado aquele. Aí eu te pergunto, isso não é fins lucrativos também, não? Essas práticas mudaram. Em parte. Porque se você analisar hoje, a ceia é todo mês. Por que todo mês? Para edificar a fé de Jesus Cristo no coração dos irmãos? Todo mês existe o salário que os irmãos recebem. E tem que dar o dízimo todos os meses. Irmãos, eu sou evangélico. Mas eu não escondo a verdade não, irmãos. E o que eu vejo, eu tenho que falar. Isso é fins lucrativos. Mas o que importa é que Cristo seja pregado. Isto acontecia. Por acaso, se eu chegar a indagar um pastor, por que nós ceamos todos os meses? Ele vai falar sobre a questão espiritual, que é importante. Nós estamos relembrando a morte do Senhor até que Ele venha, falar da edificação, da lembrança da morte de Cristo. É importante. Todos os meses é muito significativo, até pelo mundo que nós vivemos hoje. Mas como isso começou? Começou justamente a partir do então de que o homem, ele tinha essa preocupação de monitorar, averiguar as pessoas. Quantas das vezes, em transições de pastor, quanto é que está rendendo lá na igreja? Ah, irmão, eu vou para aquela outra igreja ali. Aí ficam discutindo para que igreja que vai, qual é que rende mais, qual é a igreja que tem mais lucro. Esses bastidores aí, a qual eu não deveria falar, mas isso faz parte. Eu acredito que eu sou um dos únicos, se alguém já tem falado sobre isso, mas eu estou expondo aqui na internet. Que a verdade é que a palavra do pastor não está acima da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz é o que eu estou falando. Se formos para poder levarmos a importância de nos lembrarmos do Senhor, para uma cerimônia da morte de Cristo, seria na Páscoa. E ela é uma vez por ano. Mas o homem, com as suas invenções, se preocupa em enriquecer. Não é de se admirar que muitos pastores têm seus carros bons, caríssimos, casas, os filhos estudam nas melhores escolas particulares. E quantas vezes você olha para a igreja e ela não tem uma ação social, ela não tem um trabalho de assistência social para os irmãos mais pobres e mais necessitados, não tem uma distribuiçãozinha básica de cestas básicas, não tem uma assistência para irmãos que não tem como se locomover até a igreja, não tem carro para poder ir pegar um irmão que é cadeirante.
que não tem condição de se locomover até a igreja, tem que ser em carro de alguns irmãos que usam de bondade para poder levar. É esse o papel da assistência aos dizimistas? Porque antigamente os pastores ao ir receber na casa de um irmão que estava doente o dízimo, ele estava levando também a Santa Ceia, porque a Santa Ceia já dizia que era para ele receber também o dízimo. E o dízimo não é uma obrigação. Não. O dízimo não é uma obrigação para nós, gentios, para nós, igreja. O dízimo ele foi uma ordenança feita a Abraão. Abraão não era na lei. O dízimo foi confirmado na lei e o dízimo foi confirmado em Cristo. É importante nós darmos o nosso dízimo. Só que a ordenança da lei dizimista, da ordenança da lei, não nos é facultada. A gente não tem a obrigação de dar o dízimo como a lei manda. Que se você fizer uma avaliação do que é dar o dízimo como a lei manda, ninguém dá o dízimo certo. Você já parou para analisar como é que Jesus falou lá em 23 de Mateus? Dais o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Aí a pessoa diz, o que é isso? Endro, cominho e hortelã? Isso são temperos. Tempero. Ninguém naquela época, não existia a industrialização. Então dar o dízimo naquela época é pelo que você produzia. Aqui ele está falando que os fariseus, eles davam o dízimo das mínimas coisas. Eles davam o dízimo de temperos, como hortelã, que fazia chá, o cominho, que tempera as comidas, o endro. Então essas coisas são temperos, chá, coisinhas medicinais. Talvez você tenha uma planta. Você já pensou em levar capim santo como dízimo? Cheiro verde como dízimo? Pois eles davam o dízimo das mínimas coisas que eles produziam nos seus quintais. O que dizer de milho, girimum, seja o que, era o dízimo de tudo. E nós, às vezes, só damos o dízimo das coisas alçadas, só do que é grande. E Jesus diz que esta prática de dar o dízimo de tudo, eles negligenciavam o principal, que é a fé, a compaixão e o amor. Deveis, pois, fazer essas coisas: fé, compaixão e amor, sem negligenciar aquelas, sem omitir aquelas. Quer dizer, vocês deveis se preocupar mais com a fé, compaixão e com o amor, mas não deveis deixar de dar o dízimo. Como a lei, nós não somos incumbidos dessa responsabilidade. A palavra de Deus era bem clara, que o apóstolo Paulo diz lá em Timóteo que muitos farão de vós negócio, por ganância farão de vós negócio. É por isso que hoje muitas igrejas evangélicas são taxadas como igrejas de pastores mercenários, picaretas, porque fazem do povo de Deus negócio com a teologia da prosperidade e assim vai. O importante para você, meu amado irmão, é que você seja um bom contribuinte na casa do Senhor, mas primeiro de tudo, seja nova criatura. Deixe Cristo trabalhar no seu coração. Participe sim, porque nunca foi cobrado, viu? Hoje não. Hoje não é mais. Eu participo, tenho 23 anos de fé e eu participo de Santa Ceia. Nunca fui cobrado para ceiar, né? No meu tempo, não. 2001 foi o tempo que eu comecei a conhecer o Evangelho e a Cristo. Mas em
1990, 1995 era assim. Não está muito distante de uma realidade vergonhosa que a gente presenciava, né? Então as coisas vão mudando. E essa mudança tem sido para o bem, para o crescimento da igreja e o bom entendimento da fé em Cristo. Tenho sido claro, irmãos? Eu estou sendo claro. Está aqui com a gente a Voleda. Seja bem-vinda, minha discípula. A Santa Ceia é em memória a Cristo. Quando nos reunimos à mesa do Senhor, cremos que Cristo Jesus encontra-se espiritualmente nessa reunião de comunhão. Entretanto, isso não significa que o pão será transformado literalmente no corpo de Cristo e o vinho será transformado literalmente no seu sangue. Nesse sentido, dizemos que os elementos da ceia do Senhor simbolizam o corpo de Cristo, como figuradamente o nosso Senhor falou aos discípulos. Ou seja, o pão continua sendo pão e o suco de uva continua sendo suco de uva. Entretanto, em nós está a lembrança da suficiência do sacrifício de Cristo, a certeza da presença dele e a esperança que um dia estaremos para sempre com o Senhor em memória de mim, disse Jesus. Eu já cheguei a presenciar em Santa Ceia, na ceia do Senhor, e que depois da ceia tinha que enterrar o pão, porque ali era o corpo de Cristo, tinha que ser enterrado. Quantas vezes cheguei? Então são doutrinas que eram ensinadas e não é bem assim. Em memória, hein? O pão continua sendo pão. É um sentido figurado do corpo de Cristo. Que ele disse que verdadeiramente meu corpo é comido e verdadeiramente meu sangue é bebido. O corpo de Cristo é para nos fortalecer, que nos traz a memória da sua morte. Porque através da morte de Cristo nós tenhamos a redenção. Foi através da morte de Cristo que nós alcançamos a salvação. E a nossa esperança foi o quê? A ressurreição. Esse é o verdadeiro significado do corpo de Cristo. É a sua morte. E o sangue nos purifica de todo o pecado. O sangue é a expiação dos nossos pecados. Então esta simbologia é através de um pão de trigo, ou com fermento ou sem fermento, isso não é mais a questão. E o suco da uva, simbolizando o sangue. Irmão, teve uma vez que eu estava na igreja e o pastor procurou comprar o suco de uva, não tinha. Eu já vi dois tipos de história. Aí o pastor mandou comprar um kisuke de uva. E aí mandou fazer lá, mexeu, orou, e os irmãos tomaram kisuke de uva. Não pode. Por que não pode? Hein? Por que não pode? Já teve fatos de um pastor, por não haver o suco da uva, ele fez uma vez com uma Fanta. E os irmãos cearam para saber que era o sangue de Cristo. Mas aí também não pode, irmão Gustavo. Irmãos, não pode o quê, irmãos? Se a situação tinha, eles celebraram para que os irmãos pudessem. Já teve situação de se fazer com água. O importante é aqui, ó. Não é no copinho de vinho ou num pedaço de pão. Lá nas tribos indígenas, eles fizeram com o vinho que eles usaram lá. Isso aqui é testemunho, viu?
O vinho foi a fermentação que eles bebem do tacacá, como é o nome? Eu não me lembro agora do nome, que é feito da mandioca, que se bebe. O vinho era aquilo ali. Você sabe o que era o pão? Um pedaço de tapioca. Não, irmão, aí já vai demais. Aí, irmão, eu lhe pergunto, e qual é o significado? Na hora, ele orou, não foi para ser o corpo de Cristo? O que estava sendo representado? Naquele momento, naquela ocasião, não tinha pão, só tinha um pedaço de tapioca que ele distribuiu para os irmãos. Tem alguma coisa de errado? Não. Não tinha outra coisa que simbolizasse o suco de uva. Eles fizeram com açaí. Está errado? Então, irmãos, abra seu entendimento. Abra seu entendimento. É uma questão simbólica, figuradamente. O que importa é o que está na sua cabeça. Lógico, se tem vinho, usa vinho, né? O suco da uva. Se tem o pão, o trigo, faz o pão. E se tu tá numa tribo indígena, se não tem nada disso, aí vem o improviso, porque é figuradamente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E fica bem claro uma coisa: só pode cear quem é batizado. Faz parte. Como é que você vai participar do corpo e do sangue de Cristo se você não é uma nova criatura? Você tem que ser uma nova criatura, né? Deus abençoe. Conclusão: nas primeiras comunidades cristãs, não se cogitava a possibilidade de um crente em Jesus não ser batizado e, por conseguinte, não participar da ceia do Senhor. A presente lição mostrou a você as duas ordenanças que Jesus instituiu para a sua igreja: o batismo e a ceia do Senhor. Aprendemos ainda que elas proclamam para o mundo a decisão que tomamos. Portanto, proclamemos a fé através do batismo e participemos da ceia do Senhor para ratificar a nossa comunhão com o nosso Senhor e o seu corpo e a igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deixa Cristo trabalhar em sua vida. Receba-o no seu coração. Seja transformado pelo poder da palavra. Busque o batismo nas águas e depois participe da ceia e do corpo do Senhor e do sangue do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima aula. Quer ver o tema da próxima aula? A próxima aula nós estudaremos crendo na graça de Deus. Crendo na graça de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ficai na paz do Senhor.